Olá, pessoal. A gente vai dar início a mais uma aula, mais um assunto aí sobre caldeiras, né, geradores de vapor, ok? Sou o professor João Cláudio Soares e a nossa disciplina é máquinas térmicas. O assunto hoje é geradores de vapor, caldeiras, também conhecida como caldeiras, certo? Então, primeiramente uma definição, peço que vocês leiam esse material aí, tá? Com calma, tendo atenção. Aqui eu vou comentar os pontos principais do nosso assunto, né, sobre é um assunto fundamental aí dentro da nossa disciplina de máquinas térmicas, que é geradores de vapor, desculpa. Também conhecida, mais conhecida como caldeiras, né? Ok? Então, primeiramente uma definição, geradores de vapor, né? Então, são trocadores de calor complexos porque eles são considerados trocadores de calor, já que eles utilizam aí o calor gerado na combustão de um combustível. A gente viu o assunto aí de combustão, né? Vimos combustível, vimos combustão. Então, a caldeira é um equipamento que vai se utilizar da combustão de um combustível, né? Juntamente o combustível juntamente com um elemento comburente, aí o oxigênio presente no ar, para como fonte de calor. Então, essa combustão vai gerar o calor, como nós já vimos. Esse calor vai aquecer, então, a água, né? Que é o nosso fluido de trabalho aí. E essa água vai virar vapor, então, e esse vapor vai ser utilizado para gerar trabalho mecânico, certo? Então, basicamente, é isso aí, esse equipamento, tá? Que, obviamente, é um equipamento complexo, composto por vários dispositivos, vários acessórios aí, né, que a gente vai, obviamente que o objetivo não é esgotar o assunto, mas vocês vão conhecer os principais componentes aí também, que é um assunto na sequência desse, né? Primeiro a gente fala de uma forma geral aí, das caldeiras, depois a gente entra nos principais componentes aí, tá? Que são muitos, realmente. Hoje, essas instalações, né, que contém caldeiras, há vários tipos dela, mas já há usinas, na verdade, de geradoras de vapor. São grandes instalações, realmente, né, para gerar vapor. E para gerar vapor, obviamente, para utilizar em máquinas a vapor, aí, como principalmente turbinas a vapor. Certo? E outros equipamentos que utilizam o vapor também, já que é uma forma bem eficiente de transmitir calor. Tá? Então, processos onde eu preciso aquecer, né? Preciso utilizar o calor como fonte de energia, eu posso comumente utilizar então o vapor. Certo? Então, basicamente, eu já comentei aí, há uma fonte de calor da combustão do combustível, aquece a água, vira vapor. Então, a água aí, quando muda para o estado do vapor, ele chega a se expandir aí 1.600 vezes, tá? O que vai gerar altas pressões, né? Que a gente vai ver na sequência aí, ok? Esses detalhes da leitura aí, peço que vocês façam através desse material didático, tá? Mas basicamente é isso. Então nós sabemos exatamente o que é o vapor, né? Fisicamente é a água no estado gasoso. Então esse é o nosso vapor. Nós vamos ver dois principais tipos de vapor aí na sequência. Certo? Então essa imagem aí ilustra de uma forma bem simplificada como é que é o processo de geração de vapor. É exatamente isso aí, né? Aí no caso está mostrando uma fogueira, uma chaleira, né, que nós conhecemos, e o vapor saindo da chaleira. Mas a caldeira em si, esse gerador de vapor, esse equipamento, ele é basicamente isso. Ele tem uma área de combustão ali, uma câmara de combustão, né, onde é queimado o combustível. E existem caldeiras que queimam diversos combustíveis sólidos, combustíveis gasosos e combustíveis líquidos, há vários tipos. Né? E a partir disso ela aquece a água, então, a partir das suas características construtivas, tá?
e essa água vai virar vapor, então. Então, aí eu já comentei, o vapor é utilizado já há muito tempo, essa tecnologia aí da utilização do vapor, ela evoluiu ao longo do tempo, obviamente, e hoje nós temos máquinas bem complexas aí, né, que utilizam essa forma de transmissão de calor através do vapor. Aí, tá? Então, a água é um elemento abundante, né, ainda, e o que favorece ainda mais a utilização desse equipamento. Então, ele é eficiente, bem eficiente, e nós temos um fluido de trabalho que é bem abundante, bem fácil de se obter, né? Esse tipo de geradores de vapor aí, eles têm comumente ciclos fechados, né? Essa água, apesar de ser realimentada, porque há uma perda, mas a água ela ali fica, ela vira vapor e depois ela condensa novamente e fica circulando, então, né, para transmitir esse calor, né? O objetivo final aí é, primeiro, transmitir o calor que está nesse fluido, que é o vapor, e a partir dessa transmissão de calor, eu obter trabalho mecânico. A gente vai ver as máquinas, outras máquinas térmicas, que vão utilizar aqui o vapor, né, gerado nessa máquina térmica aqui, que ela é específica para... A caldeira é uma máquina específica apenas para gerar o vapor, né, para produzir esse vapor. Ela não vai utilizar em si esse vapor. Quem vai utilizar esse vapor são outros processos, outras máquinas, né? Principalmente as turbinas a vapor, chamadas aí as turbinas a vapor, né? Motores a vapor, tá? Que se utiliza. Mas principalmente hoje, é o ciclo chamado Rankine. Esse ciclo é um ciclo termodinâmico que utiliza, então, tanto as caldeiras, como geradores de vapor, como as turbinas a vapor. Ok? E aí essas máquinas, esses sistemas aí, vamos dizer assim, né, que utilizam o vapor, como está mostrando aqui, ó. Aqui é o símbolo da caldeira, né, do gerador de vapor, e aqui é o símbolo da turbina a vapor. Então, TV é turbina a vapor e aqui GV gerador de vapor, né? Grandes instalações de geração de energia elétrica utilizam esse tipo de ciclo, né, que é o chamado ciclo Rankine aí, tá? Que é o ciclo da turbina a vapor. E aí, obviamente, que aqui, ó, eu tenho na turbina a vapor, eu tenho a partir do vapor, né, da energia térmica do vapor, a produção de energia mecânica, a geração de energia mecânica, e a partir dessa turbina a vapor, eu vou movimentar um gerador de energia, tá? Então, basicamente é assim que funciona aí o ciclo. Então, também é utilizado em vários outros processos térmicos. Eu posso utilizar o vapor, por exemplo, em tratamentos térmicos na indústria, para aquecer estufas, né, secadores, qualquer tipo de equipamento que precisa ter uma temperatura aumentada aí da temperatura ambiente, eu posso utilizar isso através do vapor, tá? Então, ele é um fluido de trabalho, vapor, que vai transportar, né, que vai transportar o calor. Então, o fluido é onde eu vou transmitir o calor através desse fluido. É isso que acontece. E isso é feito por tubulações, né? Então, o gerador de vapor, em si, a caldeira, ela vai estar num ponto da instalação que não necessariamente precisa ser ali exatamente próximo ao processo. Pode ter uma certa distância e esse calor vai ser transmitido a partir desse fluido por tubulações, certo? Então, tem também as usinas, né? As usinas aí, elas são usinas de geração de vapor, que são grandes instalações ali, que às vezes já estão todos, os equipamentos estão bem próximos ali. Né? Tá. Então, nesses processos, sempre são utilizados vários tipos de trocadores de calor. A imagem que a gente vê aqui é um trocador de calor. O trocador de calor eu posso utilizar ele tanto para resfriar, né? Como é o caso, por exemplo,
As evaporadoras de ar-condicionado são trocadores de calor aí, dotados de serpentina. Mas há também trocadores de calor casco-tubo, que é o caso desse aqui, onde eu tenho dois fluidos trocando calor, né? Por exemplo, o vapor é um fluido e a água poderia ser outro fluido. Por exemplo, eu estou aquecendo a água de um determinado processo, seja lá qual for esse processo, né? Eu preciso aquecer a água, uma estufa, né? Eu preciso aquecer uma estufa, por exemplo. Eu posso, então, utilizar um trocador de calor desse para aquecer a água e a água depois circula, a água quente já circula nessa estufa. Estou dando um exemplo aí para vocês entenderem na prática como é que funciona isso. Tá? Então, é um caso aí. Aí está demonstrando a secagem, por exemplo, de madeira aí, né? Então, posso utilizar a estufa uma estufa aí para secar, né, a madeira, depois utilizá-la em outro processo de forma já seca, né? Então, ó, basicamente, isso aqui é um ponto importante, tá? Eu chamo a atenção de vocês. São dois tipos de vapor utilizado aí. Os geradores de vapor, eles até têm uma classificação em relação a isso, tá? Então, eu tenho o vapor saturado, e a gente vai ver o que é, e o vapor superaquecido. Então, esses nomes já são bem sugestivos aí para a gente entender mais ou menos o que é. Saturado, o próprio nome está dizendo, é um vapor saturado. A saturação aí, no caso, é as duas fases que vai conter no vapor, né? Então, o vapor saturado, ele está saturado com ar, de água, né? Então, ele tem duas fases. Na verdade, ele tem água e tem vapor. Então, um tipo de vapor ele é utilizado e também tem o vapor superaquecido. Então, quando você começa, você você aquece esse vapor ainda mais, mantendo a pressão constante, você consegue obter um tipo de vapor que ele se assemelha a um gás, tá? Então ele tem, por exemplo, ele fica, só para comparar aí que eu sei que vocês entendem, vão entender essa linguagem, ele se compara ao ar comprimido, por exemplo. Então, porque ele vai ter características ideais já próximas a um gás. O saturado não, ele vai conter uma saturação de água. Tá? Esse gráfico aqui é um gráfico clássico aí para avaliar os processos, esses processos onde eu estou gerando vapor, né? Então, aqui o que a gente observa? Nesse eixo eu tenho a temperatura, tá? E aqui eu tenho a chamada entropia, tá? É um tipo de medida termodinâmica, é uma grandeza, né? Que avalia perdas, tá? Então, o que o gráfico está mostrando aqui? Por exemplo, dentro dessa zona aqui, ó, eu tenho, dentro da zona onde tem a curva, né, esse sino, o que eu tenho é um vapor saturado. Isso aí, então, é para a gente entender bem. Por exemplo, se eu tenho um processo, eu tenho as turbinas a vapor, elas podem utilizar, então, o vapor saturado ou o vapor superaquecido, né? Então, para mim obter um vapor saturado, eu preciso trabalhar dentro da zona desse sino, tá? Tanto em termos de temperatura como de pressão. Tá? Então, basicamente, é a pressão e a temperatura. E aí, para mim obter o vapor superaquecido, é fora da curva. Eu preciso sair do sino, certo? Então, eu tenho algumas opções. Por exemplo, aquecer numa pressão constante, que é o que normalmente ocorre. Eu mantenho uma pressão e aqueço, né? Então, aí, o que nós temos aqui é um ponto chamado ponto crítico, né? E ele se caracteriza por quê? Acima disso, eu tenho o vapor superaquecido. Tá? Fora do sino aqui, acima dessa temperatura, 374 graus Celsius, eu tenho o vapor superaquecido, que é esse vapor que ele não contém mais água. Tá? E é ao contrário do vapor saturado. O vapor saturado está aqui dentro. Ó. Até essa temperatura, né? Aí aqui tem, por exemplo, uma curva que tem um exemplo de pressão a 10 bar. Né?
a 10 bar, já tenho caldeiras que trabalham nessa pressão, né? E aí, então, nessa pressão aqui, nessa temperatura aqui, a partir de cento e tantos graus, a gente sabe que a água ela já gera vapor a partir de 100 graus, né? Na pressão ambiente, na pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica é 1 bar, tá? Para vocês entenderem aqui. Aqui eu estou a 10 bar nessa curva. Então, a 10 bar eu preciso aquecer aqui aproximadamente 180, acima de 185, ali, 190, já beirando 200 graus. Então, precisa aquecer, a 10 bar eu preciso aquecer nessa temperatura. Eu vou conseguir aquecer para eu ter. Então, aqui nesse sino, ó, eu tenho o vapor saturado. Tá? Então, para mim obter o vapor saturado, eu preciso dessa temperatura e essa pressão. É o que normalmente as caldeiras que produzem vapor saturado, elas trabalham na faixa acima de 8 bar, né? Aí, e acima dessa temperatura aí também, de 180 graus. Tá? Aí, já as caldeiras que produzem o vapor superaquecido, eles precisam trabalhar acima dessa temperatura aqui, ó. Tá? E exatamente a temperatura, ó, observe que aqui eu tenho essa temperatura, né, 374 graus Celsius, mas eu posso obter o vapor superaquecido acima aqui de 10 bar, por exemplo. Você está vendo que se eu aumentar a temperatura, mesmo nessa pressão aqui, ó, eu obtenho, então, eu passo aqui no ponto crítico e consigo o vapor superaquecido. Tá? O ponto crítico aqui é essa pressão, né? 22 MPa aí. Então, são... aqui são acho que 100 mil bar, né? Vai dar 100 mil MPa equivale a 1 bar, né? Então aqui vai dar na faixa aí de... Ali está dando 220 mil, né? 220 bar. 220 bar, tá? Então essa pressão aqui é 220 bar. Okay? Tá? Aqui, ó, nesse gráfico, tem algumas constatações aqui, ó, tá? Onde a gente pode... O ponto tríplice, onde eu tenho... Aqui é a água, né? Então, o vapor aí, ele estuda exatamente esse fluido de trabalho que é a água. Aqui é o fluido de trabalho, né? Aí aqui, ó, veja, acima do ponto crítico eu tenho o vapor superaquecido. Ele se comporta como um gás, tá? E aqui no ponto tríplice é aquele ponto onde eu tenho gelo, né? É a 0 graus. Eu tenho gelo, eu tenho os 3 estados da água a 0 graus, tá? Tem o gelo, tem o vapor, tem o líquido também. Porque ele está condensando, então. Eu consigo ter os 3 estados. O ponto crítico já é aquele ponto onde eu só tenho gás. Eu só tenho o gás em si. Porque quando eu uso a expressão vapor, ela pode ser aí tanto líquido como gás, tá? Então, quando eu usar a expressão de vapor superaquecido, quer dizer que ele só tem a fase gás, né, da água. E isso ocorre acima do ponto crítico. Ok? Então, aqui é uma teoria da termodinâmica lá. Né? Aqui. Aqui, ó. Aqui eu coloquei até 1 MPa, então, né? São 10 bar. Então, como são 22, né? 220, né? Ok. Aqui, então, tem um conceito, né? De vapor saturado. Tá? Então, ó. Ele é muito utilizado também, assim como o vapor superaquecido, né? E a temperatura? 130 graus até 350 graus, né? Eu posso ter. Aqui eu já tenho vapor, né? E aí a faixa de pressão mais comum, ó, o mais comum é isso aqui, ó, 170 graus
8 bar de pressão, tá? 8 kg por centímetro quadrado, é o mesmo que 8 bar. Então isso aqui é o mais comum para as caldeiras de baixa pressão, né? E aqui eu tenho, então, o vapor saturado, tá? É aquele que contém água, né? Então, opa, vamos ver aqui. Tá. Então, assim, obviamente que se eu tenho temperaturas e pressões maiores com vapor superaquecido, isso também vai demandar equipamentos de maior complexidade e de maior custo, tá? Maior custo de projeto e construtivo também. Eu preciso, traduzindo, eu preciso de um equipamento, obviamente, mais resistente a essas altas pressões e temperaturas. Ou seja, os materiais aos quais ele é fabricado precisam suportar essas temperaturas e essas pressões. Ok? Então, esse é o caso aí do vapor superaquecido, que eu expliquei para vocês que ele a temperatura é elevada, aí precisa estar acima do ponto crítico, né? Que é 374 graus. Então, ele normalmente é obtido a partir de 400 graus até 560 graus. Então, é o que o equipamento deve suportar aí. Nesse estado aqui de vapor superaquecido, eu não tenho água. Ele tem o comportamento de um gás, tá? Eu não tenho presença de água. Tá? Aqui, ó. O vapor superaquecido é isento de umidade, comporta-se nas tubulações como gás, tá? A limitação de temperatura de trabalho, tá? É aquela questão que eu falei das temperaturas de trabalho serem elevadas e demandarem isso dos equipamentos. Ok? Vou passar rapidamente aqui pelos desenvolvimento dos geradores de vapor, porque isso aqui é uma parte histórica, tá? Dei uma lida, tá? Quando isso é bem antigo aí, né? Surgiu faz tempo. Essa daqui é a primeira máquina, primeiro gerador de vapor, tá? Que é bem simples aqui, tinha uma fogueira, né? Aquecia o recipiente, era para acionar uma bomba d'água, né? Então, ao mesmo tempo que havia o aquecimento e a expansão porque lembra, a água vai expandir 1.600 vezes aí, né? O seu volume. Então, se você tem água no recipiente e aquele recipiente está fechado, você aquece aquela água, vira vapor, o que acontece? Ele vai gerar uma pressão alta até conseguir movimentar o êmbolo aqui, ó. Que era o caso, tá? Ele movimentava o êmbolo aqui. Então, e depois era resfriado aqui para ele voltar. Então, ele ficava fazendo esse movimento aqui da gangorra, né? Uma bomba d'água, tá? E aí, então, tem os criadores aí, ela foi evoluindo, essa é a primeira caldeira aí, tá? Lógico que ao longo desse desenvolvimento, vários acidentes foram gerados, já que a gente está falando de pressões elevadas, de um equipamento que, né, pensa lá na panela de pressão, né, quando ela está em cima do fogão ali, já está a pressão e a pessoa já fica meio apreensivo, né? Imagina uma panela de pressão gigante. Então, é mais ou menos esse o efeito. E se isso explode, realmente, e aí ele veio se desenvolvendo e veio evoluindo, né? Veio melhorando ao longo dos problemas que eram identificados. Então, o homem evolui a partir das dificuldades, das necessidades que ele tem. E assim também esse equipamento foi evoluindo aí. Lógico, aconteceram vários acidentes, várias explosões, né? Hoje em dia, ela já é bem consolidada, a tecnologia é bem consolidada, principalmente porque a segurança é um item fundamental aí, né? A gente vai ver aí em aulas mais na frente sobre a NR13, né? São geradores de vapor e vasos de pressão, são regras bem rigorosas para projeto e para a operação desses equipamentos. Então isso já minimiza bastante os riscos, né, de acidentes, como houveram vários no passado. Então hoje a incidência desses acidentes com esse tipo de equipamento é mínima, né? É mínima aí, dada a evolução tecnológica, as melhorias de projeto e também todos os cuidados com a segurança que vem se tendo. Mas no passado houveram vários acidentes aí
Tá? Desastrosos, realmente. E aí a configuração das primeiras caldeiras, como é que elas eram, a gente vai ver depois. Aqui talvez você nem tenha muita noção, mas ela é um tipo de trocador de calor, então como a gente falou no começo, então ela é dotada de uns tubos aí. A gente vai ver os tipos que tem. Essa daí é uma configuração das primeiras caldeiras que é usada até hoje, né? Essas configurações são usadas até hoje, né? Por exemplo, aí dos tubos inclinados, né? A gente vai ver que basicamente houve grandes melhorias, mas a concepção ela ainda mantém essa origem, né? Tá? Ó, por exemplo, essa daí, né, do Stirling, ela é basicamente as caldeiras aí de vapor superaquecido tem essa mesma configuração, basicamente, né? Essa mesma ideia, não é essa mesma configuração, desculpa. Essa mesma ideia aí, tá? Que a gente está vendo nessa imagem, que depois eu vou explicar mais na frente para vocês. Tá? Ok, então esse desenvolvimento, aí esses equipamentos já são todos automáticos, né? Sem necessidade dos operadores, às vezes, nem se aproximarem tanto. São todos automatizados, tanto controle, monitoramento. Tá? Então, essa foi uma das grandes evoluções aí, realmente, desse equipamento. Os softwares de monitoramento e controle em tempo real, né? Então, as grandes usinas de geração de vapor, elas são monitoradas dessa forma, né? Softwares de controle, o operador ele fica numa sala, né? Ali, monitorando, até porque é um tipo de equipamento que ele ainda tem a exigência dos operadores de caldeira. Né? A própria NR13 lá tem um curso, né? Uma qualificação para operadores desse equipamento, que é exigida aí pela NR13, né? A norma reguladora do Ministério do Trabalho. Okay? Então a gente vai parar aqui, né? Porque na sequência a gente vai ver essa parte aí de classificação. Ok? Então deixa eu encerrar aqui.